Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vício, mais um debate, voltamos aos debates, eu, Murilo Oliveira e o Miguel Oliveira estamos aqui de volta, dessa vez para falar sobre Loki, a nova série da Marvel Studios no Disney Plus que já estreou. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que esse primeiro episódio apresentou, as possibilidades para a série e tudo mais. Já de início, você gostou do episódio, Miguel? O que você achou? Cara, eu gostei muito, achei sensacional e tô bem ansioso já pra ver o segundo episódio. E você aí, como é que tá o, É. o coração com essa série? Cara, eu curti bastante. Achei que o clima ali do TVA, que ficou AVT na tradução, né? Autoridade de Variância Temporal. Achei o clima muito massa, aquela coisa meio tecnológica, mas ao mesmo tempo meio anos 50, tipo É, Fallout. Uma pegada meio Fallout, uma pegada meio Control também. Quem jogou Control aí. É uma pegada meio ali do departamento, bem parecido. Eu curti muito o conceito do AVT, achei muito interessante. É, E como você falou um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Mas eu acho importante trazer isso pro vídeo. O Owen Wilson e o Tom Hiddleston, eles levaram o episódio inteiro ali nas costas, são dois grandes atores. Então foi realmente um episódio muito bom em produção, em roteiro, em diálogos. Foi muito interessante. A gente viu um pouco mais desse Loki, ele conhecendo. Eu tinha dúvidas sobre isso, se ele ia saber o que acontece de fato na linha temporal, se ele não tivesse acontecido aquilo. Então achei bem interessante. Mas uma coisa que eu queria jogar pra você agora, Miguel, é que eu teve um momento do Loki, quando ele é capturado ali, porque ele é um criminoso temporal. O AVT é esse departamento que cuida, né, das linhas temporais. Se alguém se desloca, eles precisam cuidar para não ter o problema que já teve antes. Eles falam que já teve uma guerra multiversal. Eu acho que ainda vão voltar a isso. Mas enfim, quando o Loki está ali sendo julgado, tem uma coisa muito interessante que ele fala, é que os culpados são os Vingadores, porque foram eles, em primeiro lugar, que voltaram no tempo e fizeram toda a bagunça. E aí acabou caindo no colo dele. Aí é engraçado que a menina lá que tava fazendo o julgamento, né, ela fala, não, mas aquilo ali era para acontecer. Achei, o que você achou cara, disso é aí? bom porque responde já a pergunta da galera, porque foi uma pergunta que muita gente já tinha feito já no primeiro trailer, Uhum. né, de Loki, a galera já falou, e por que eles não pegaram os Vingadores também, que viajaram várias vezes no tempo, né, e saíram mudando as coisas. Ainda que o Steve Rogers tenha devolvido boa parte das joias e tal, só que a gente vê que a resposta da AVT ali é praticamente instantânea, né, porque, tipo, não deu tempo do Loki fazer nada, a galera já chegou e já prendeu ele. E eu achei que tipo isso foi legal porque segundo eles ali os Timekeepers, os Guardiões do Tempo, eles permitiram, né, que os Vingadores fizessem aquela viagem no tempo para poder salvar o universo. Abriram uma exceção para eles. Foi. E aí, tipo, e também mostra a perspicácia do Loki, né? Que, tipo, percebeu logo que os Vingadores tinham viajado no tempo. Só que ele errou o Sim. motivo. Ele achou que era para impedir a sua ascensão ao poder. Não, ele, egocêntrico como sempre, é óbvio que ele vai achar que foi por causa disso. Mas ficou bem bacana ali. Eu achei sensacional já essa introdução ali. Agora, cara, essa parte aí do Owen Wilson e do Tom Hiddleston, eu não sei nem se os dois já tinham trabalhado juntos, mas eles apresentaram uma química muito boa. Sim. E isso aí também me chamou muita atenção. Já seguindo nesse ponto aí que E, você falou, é interessante porque, tipo, esse episódio, eu acho que não dá nem pra pessoa ficar postergando, mas esse episódio já mostrou que o vilão mesmo que eles vão. A gente não sabe se vai ser o grande vilão da temporada, mas ou então algum primeiro desafio, mas o vilão seria realmente o Loki, né, no caso. E aí, uma outra variante, né? e aí fica a dúvida de como é que essa variante chegou a ser tão poderosa assim a ponto de escapar da AVT ali, porque a gente vê que o Loki é, fica praticamente incapaz de fazer qualquer coisa contra eles, né? Esse tempo todo. Assim, claro, teve aquela cena boa ali que ele pegou aquela guarda lá e ficou brincando com ela no tempo, mas tirando assim aquele momento, ele percebe a sua inutilidade, né? Tanto que ele senta ali no chão e fica e se dispõe a trabalhar com eles. Sim. Cara, eu acho que esse Loki que tá fazendo, que é o vilão da temporada aparentemente,
Eu acho que talvez ele tenha acontecido a mesma coisa, a mesma situação. Ele foi lá pro AVT e tudo mais e acabou fugindo. E eu acho que talvez o ponto de virada tenha sido, por exemplo, tem aquele momento, né, onde o Loki, quando ele foge, ele vai lá atrás do Tesseract, e aí ele vê que os caras, que o funcionário comum lá, ele tem uma gaveta cheia de joias do infinito. E o cara fala, a gente usa aqui, tem gente que usa até como peso de papel. Aí naquele momento ali ele tem sei lá, ele fica meio aéreo assim e ele fala, caramba, vocês são muito poderosos. Ali eu percebo meio que uma malícia quando ele fala isso. E aí a gente tem um momento onde ele volta lá para a sala do agente Mobius. E aí eu acho que o mais interessante é isso. Ele assiste a trajetória dele, ele se emociona com a mãe e tudo mais, com a morte da mãe, com o que ele fez. Ele vê que ele tem um momento ali com o Odin, ele se entende com o Thor, e aí ele morre nas mãos do Thanos. Talvez essa variante que está fazendo coisas por aí, talvez ele não tenha assistido aquilo. Eu acho que o grande ponto que vai diferenciar esse Loki desse Loki maligno, por assim dizer, talvez seja isso, entendeu? O Loki que vai ficar mais na malícia do poder do AVT, de olho naquele poder. E esse outro Loki, ele muda porque ele assistiu a trajetória dele, talvez ele tenha tido dado esse clique ali, porque a gente sabe que o Loki não é um personagem completamente maligno, ele é só um cara meio perdido. Então eu acho que pode ter sido isso, uma questão de motivação. Mas é só teoria também. Tem aquela. Por falar em teoria, tem a teoria de que a gente vai ver uma atriz, né, vivendo esse papel de do Loki malvado ali, porque a gente sabe que Loki muda de gênero, muda de forma, muda de idade. Uhum. Seria interessante realmente ver um Loki mulher, um Loki criança, adolescente, que já são as versões que a gente já viu nos quadrinhos aí, principalmente nos últimos anos, né? E aí pode ser que realmente seja até outro ator ou outra atriz vivendo esse Loki ali, porque seria aquela figura encapuzada que termina o episódio, né, no caso. E tem Sim. ali. Faz sentido, porque a partir do momento que foi revelado no final do episódio que é uma variante do Loki, não teria motivo de continuar mantendo escondido sob um capuz. Então realmente faz sentido. Porque poderia muito bem colocar ele ali, dando aquele sorriso meio malvado, fazendo as coisas ali Exato. como ele sempre está fazendo. Mas é engraçado também que Exato. aquela cena que eles chamam de DB Cooper, né? Que seria praticamente um James Bond ali. Ele tá... É engraçado porque isso chamou a atenção desde o início, porque essa história do DB Cooper é uma história real. É meio que uma lenda nos Estados Unidos desse cara que fugiu com esse dinheiro e ninguém nunca encontrou o DB Cooper. Inclusive até ele é usado em várias séries, filmes e tudo mais, ele é referenciado. Em Prison Break, por exemplo, o Michael Scofield conhece um presidiário lá, já coroa, tal, já idoso, e aí esse coroa revela pra ele que na verdade ele é o DB Cooper e ele foi preso e tal. Então é uma figura folclórica assim dos Estados Unidos. Achei legal a sacada dele ser o Loki. Inclusive no vídeo que a gente fez aqui, analisando o trailer algum tempo atrás, eu até questionei, né, se o Randall e o Thor iam aparecer, porque no trailer ele tinha essa cena. Irmão, Randall, tá na hora. E aí eles tiram ele de lá. E agora tá explicado, era só um flashback, era do período ali, quando ele ainda tava em Asgard. Mas achei legal a sacada da cena. Agora, outro diálogo que me chamou a atenção, Miguel, que eu achei muito interessante, que traz para outras coisas, traz para os quadrinhos também, é que o personagem do Owen Wilson, o agente Mobius, ele meio que define um super vilão. Ele define um vilão de quadrinhos, né? Quando ele fala ali que a função do Loki é perder. A função dele é ser humilhado miseravelmente para que outros ascendam. E aí quando chega no final ele fala, o que você é? Ele é um vilão. Achei bem legal também essa... Meio que uma metalinguagem ali, né, pra gente. Achei bem legal isso daí. Foi bem interessante. E é legal porque ele fala, né? Não, eu sou um seu fã. Você... é bem... Ele é conhecido. Toda a parte do Wilson eu achei bem interessante e também fico curioso porque exatamente ele quer usar o Loki. Assim, eu sei que é porque ele quer usar o conhecimento dele mesmo contra ele e tudo mais, mas é interessante a forma como isso funciona, porque seria mais ou menos como a gente vê ali naquele, vamos dizer, como o Silêncio dos Inocentes, praticamente, que o cara tá recorrendo a um serial killer para poder pegar outro, né, no caso.
E aí seria pra pôr. E no caso agora ele mesmo, então fica ainda mais Isso interessante. aí vai ser legal. Agora, o personagem do Owen Wilson, o Agente Mobius, ele é um. Não só pelo ator ser muito bom, mas o personagem é interessante, os diálogos dele, a forma como ele age, porque ele causa uma certa simpatia imediata e uma curiosidade, né? Quando ele fala que ele é o cara que trabalha pegando, tipo, os piores casos, os mais perigosos, os que mais podem afetar a linha temporal. Ele é o cara que cuida desses casos. Então, você já pensa ali que ele tá daquele jeitinho ali, sorridente e tal. Ele foi enganado pelo Loki, inclusive. Mas o cara, aparentemente, ele é muito mais do que ele parece, né? Sim, e também me chama a atenção porque, por exemplo, ele fala que o Loki é um gatinho, né, por assim dizer, quando fala Uhum. assim. Então, tipo, apesar da gente saber que tem uma versão do Loki bem pior, mas me chama a atenção para saber quais os outros vilões que aparecem ali, porque a gente vê que, tipo, tem um Skrull logo no começo que também é preso, tem um cara lá que Sim. é apagado, né, também, logo que o Loki fica meio com medo. E aí, Na hora da senha. já deu uma fechada ali no Loki. E aí, tipo, por exemplo, a gente tem alguns vilões bem conhecidos, como a gente já tinha conversado aqui uma vez, sobre a possibilidade de aparecer o Kang nessa série. O que você acha aí? Acha que tem chance? Acha que a gente vai ver algum outro vilão que viaja no tempo, que deve aparecer durante esses próximos episódios? Cara, eu sou meio cabreiro desde WandaVision. Eu fiquei meio cabreiro de ficar fazendo teorias de personagens que vão aparecer, principalmente de grandes vilões. Acho que a palavra que define esse medo que todo mundo ficou é Mephisto. Essa é a palavra que deixa todo mundo com medo, né? Milhares de teorias sobre Mephisto, nada se concretizou. Isso acabou em menor escala acontecendo em Falcão e Soldado Invernal também, enfim. Então é até perigoso a gente falar, não, o Kang, é muito provável que o Kang apareça, porque ele já foi confirmado no próximo filme do Homem-Formiga, já tem ator definido e tudo mais. Mas assim, eu queria muito que o Kang aparecesse, acho que esse é um momento perfeito, seria um momento perfeito para Marvel introduzir o Kang. Mas a gente já viu, novamente repito o caso de WandaVision, a gente já viu acontecer momentos em que a gente pensava, não, essa série aqui vai ser perfeita para Marvel introduzir isso, isso e isso, porque a Feiticeira Escarlate já foi confirmada no filme do Doutor Estranho. Então, assim, a gente às vezes tem a certeza de que a Marvel vai fazer certas coisas porque aquele é o momento ideal e eles acaba que os planos deles são completamente diferentes, enfim. Mas, assim, ainda continuo achando que essa série, principalmente por tratar de linhas temporais e tudo mais, é o grande foco da série, né? E pelo fato da Marvel já estar preparando o terreno para o Kang, acho que seria o grande momento para o Kang aparecer. Mas aí entra outras coisas em questão, né? A gente conhece o Kang nos quadrinhos, então a gente sabe que ele é um grande personagem, ele é muito importante para os Vingadores, mas a gente não sabe se ele vai ter toda essa importância no MCU. A gente já viu acontecer personagens que são importantes nos quadrinhos e no MCU faz só uma ponta, acaba sendo uma piada, enfim. Então não sei qual é a ideia deles pro Kang, se ele realmente vai ser algo maior ou se ele vai ser só um vilão ali para aparecer no filme do Homem-Formiga, ser derrotado pelo Homem-Formiga e aí não aparecer nunca mais. Então tudo depende dos planos da Marvel, mas eu queria muito que o Kang aparecesse. Ainda acho que é o que faz mais sentido dentre personagens viajantes do tempo, seria o que faz mais sentido aí no aparecer no Loki. Murilo, eu achei legal porque você citou aí o Mephisto, porque tem uma cena lá que o guri aponta para um demônio, né, no Sim, caso. E aí a galera Mephisto. já poderia falar que é o Mephisto, mas a gente sabe que também o Loki tem o costume de usar chifres, né? E que a série Uhum. prometeu explicar por que que ele usaria chifres. Eu acredito que a pessoa que tá matando tá usando esses O chifres elmo, do né? jeito que O elmo clássico. é O garoto, o que uma elmo criança clássico ali. associa, ainda mais ali no ambiente onde foi realizado, né, da igreja. Então o garoto associa ao demônio. Mas enfim, Miguel, eu fiquei bem empolgado. Acho que a série, como os trailers já evidenciavam, é uma série que tem muito potencial. O Loki é um personagem muito interessante. O Tom Hiddleston é ótimo como Loki. Essa dobradinha com o Owen Wilson ficou provada que foi uma excelente escolha da Marvel. Os atores têm muita química, como você falou. E agora fica aí a expectativa para o que vai acontecer, né, para os próximos episódios. O Loki vai, como a gente já viu também pelos trailers, ele vai trabalhar ali como uma espécie de agente, mas a gente fica sempre aquela dúvida, né, sobre os verdadeiros objetivos do Loki.
porque ele muda a todo momento, ele é um cara que realmente não dá pra gente confiar, e a série tá mostrando isso muito bem. O personagem do Owen Wilson entende isso muito bem, então fica ali sempre aquela dualidade ali, fica sempre uma dúvida sobre o que o Loki tá tramando. Então eu acho que tem muito potencial aí nessa série ainda. Eu acho que tem muita coisa pra gente ver e eu tô bem empolgado pra próxima quarta-feira. Isso E aí. também peço aí pra galera que tá assistindo, se vocês gostam desse formato, se querem ver a gente analisando aí toda quarta-feira os episódios, por favor, deixem um comentário aí pra gente poder ter o feedback de vocês. Porque a gente tava fazendo isso aqui nas outras séries da Marvel, mas como a gente teve aí um grande aumento do nosso público, a gente gostaria também de saber se vocês querem que a gente continue dessa forma, né, Murilo? Sim, deixa aqui um comentário, deixa aqui um feedback, fala o que você acha desses vídeos de debate, se você quer ver mais, se a gente continua com as análises, enfim. Deixa o comentário aqui que é muito importante a gente saber o feedback de vocês. Então, acho que é isso, né, Miguel? Vamos ficando por aqui. Então, galera, vemos vocês numa próxima. Fiquem de olho porque, como vocês já sabem, a gente fala sempre isso aqui. Tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia, então se inscreve aí, clica no sininho para receber todas as nossas notificações e acesse o nosso site, ovicio.com.br. Então é isso, vemos vocês numa próxima. Valeu! Valeu, até mais.